Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, estou vindo aqui para falar sobre um assunto muito desconfortável, do qual eu não gostaria de estar falando. Demorei um pouco para falar sobre isso porque eu tenho muita responsabilidade e tenho muita preocupação a respeito da exposição que está sendo feita sobre a vida do meu filho. Assim, o direito dele de livre-arbítrio, a exposição está sendo violado. A gente não sabe se o Miguel quer o nome dele exposto em manchetes, mas eu precisava vir a público para me defender, sendo que diversas acusações, diversos ataques estão sendo feitos a mim com muitas informações que são inverídicas. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que jamais, nunca eu pedi a redução do valor de pensão alimentícia que foi estabelecido pelo juiz, pela justiça. Eu sempre acatei todas as decisões da justiça, sempre paguei a pensão que o Miguel pagou, até mais. Eu nunca recorri da decisão do juiz, nunca pedi uma revisão do valor que foi estabelecido. Inclusive, eu me propus na justiça a pagar, além do valor da pensão, todas as despesas do Miguel relacionadas à saúde, relacionadas à educação e tudo que ele quiser fazer na vida dele, que a gente considerar que é importante para o futuro dele. Como, por exemplo, quando ele quiser fazer aula de inglês, quando ele for fazer aula de inglês, se ele quiser fazer aula de francês, de espanhol, de mandarim, eu me vejo no dever de pagar. Qualquer esporte que ele quiser praticar na vida dele, eu me vejo no dever de pagar. Aula de teatro, aula de violão, aula de música em geral, eu me vejo no dever de pagar tudo isso e eu me propus na justiça a pagar tudo isso, além do valor que eu pago de pensão. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Léo Dias ontem e lá está um pouco mais detalhado tudo isso. Eu não estou querendo me vangloriar sobre os meus custos com a vida do Miguel, até porque isso é muito degradante, gente. É muito degradante ter que falar sobre isso. É muito constrangedor ter que falar sobre isso. Primeiro que isso não diz respeito a ninguém. Isso diz respeito ao meu filho, simplesmente. Mas eu precisava vir a público para falar isso, porque eu estou sendo acusado, as pessoas estão me atacando, achando que eu pago 2 salários mínimos de pensão pro Miguel. Isso é até uma piada eu ouvir isso. Eu fiquei todos esses dias foi tão triste ouvir tudo isso, todas as acusações que eu tenho recebido, mas isso não condiz com a verdade. O que eu pago é muito, mas muito, muito acima disso. Foram divulgados também alguns arquivos que falam que eu estava pedindo a redução da pensão, mas na verdade esses arquivos estão querendo dizer que eu estava contestando o valor absurdo que eu considero que uma criança jamais conseguiria gastar sozinha, que foi pedido pela mãe do Miguel. Eu estava contestando esse valor que foi pedido e nunca o valor que foi determinado pela justiça. Jamais. Eu nunca contestei, eu nunca recorri, como eu disse, eu sempre acatei tudo que a justiça determinou. A minha advogada me mandou um áudio, eu pedi para que ela me mandasse um áudio, eu sempre expliquei isso para a mãe do Miguel, que eu nunca fiz esse pedido de redução, e pedi para que minha advogada me mandasse um áudio, para que eu encaminhasse para ela, para explicar que aquele pedido, aquela contestação era em cima do valor absurdo que ela fez, e nunca em cima do valor que foi determinado pela justiça. Ela usou esse áudio, usou 10 segundos descontextualizados, promovendo aí uma série de más interpretações nas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês mais uma vez que eu nunca, jamais, eu pedi a redução do valor que foi estabelecido pela justiça como pensão para o Miguel. Quanto ao boletim de ocorrência, eu não tomo conhecimento desse boletim, até porque eu nunca fui chamado pela justiça, eu nunca fui chamado pela polícia para falar sobre ele. Eu e a mãe do Miguel, a gente já discutiu algumas vezes, mas em nenhum momento eu jamais entrei na justiça pedindo a guarda do Miguel. Isso é muito claro, isso é muito fácil de eu provar. Assim como
o pedido falso de redução é fácil de eu provar, até porque eu já pedi na Justiça de Vitória uma certidão em que prova que eu nunca fiz um pedido de redução. É muito fácil de eu provar que eu nunca entrei na Justiça para pedir a guarda do Miguel, até porque a Carol, eu considero a Carol uma ótima mãe, de uma ótima família, é uma pessoa que eu torço muito por ela e ela tem que ser mãe mesmo. A gente nunca pode tirar a mãe um filho de uma mãe. Fui acusado também de ser um pai ausente, quero falar sobre isso. Vocês não sabem como funciona a vida de um cantor, mas eu quero explicar, deixar bem claro o quão conturbada é a vida de um cantor. No ano passado, fiz muitos shows, passei meses a fio, sem pisar o pé na minha casa, por conta de compromissos, não só shows, mas compromissos de rádio, compromissos de imprensa, compromissos de televisão, compromissos de gravadora, enfim. Em nenhum momento, na verdade, eu sempre fiz o máximo que eu pude para ver o Miguel em todos os momentos, em todos os tempos livres que eu tive. Eu sempre vi o Miguel o máximo que eu pude, mas eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu estou correndo o Brasil inteiro para dar um futuro melhor para o Miguel, para dar o melhor futuro possível para o Miguel. Eu estou lutando para dar o melhor futuro possível para minha família. E a minha vida é muito, muito conturbada. Minha vida são muitas coisas que eu tenho que fazer. No começo de toda essa pandemia, a última vez que eu vi o Miguel foi em fevereiro. Estou morrendo de saudade dele. Eu tenho 4 meses que eu não vejo. Depois do aniversário dele, eu viajei para fora do Brasil, de férias. Quando eu voltei, a gente já estava no isolamento social e eu não pude visitá-lo porque todos os aeroportos estavam fechados. Assim que os aeroportos abriram, os casos de Covid ficaram cada vez maiores, cada vez mais pessoas passando por esse mal no mundo inteiro, principalmente aqui no meu bairro, principalmente aqui na minha cidade. E por questão de responsabilidade e segurança, eu não fui para Vitória, mas agora, no começo da semana passada, eu fiz o exame para o Covid, que deu negativo, graças a Deus. Eu já estava planejando, já estava organizando tudo para visitá-lo. E na quarta-feira, quando eu fiz um pedido de visita, tudo isso saiu na imprensa. Assim, eu quero muito deixar bem claro aqui para a mãe do Miguel. Inclusive eu vi nas redes sociais dela que ela sonha em ter uma vida cada vez melhor, muito crescimento profissional, em ter uma vida independente. É o meu sonho também. Eu torço muito por ela, eu torço muito pela família dela, eu gosto muito da família dela. A gente não conversa, a gente não tem contato. Já fazem 2 meses, vocês estão vendo que a situação está muito complicada e por conta disso eu não consigo conversar. Vocês, com certeza vocês devem ter alguém que vocês têm problemas. Eu não consigo conversar com a mãe do Miguel, mas eu tento ao máximo e eu dou sempre o meu jeito de saber como ele está, como está a vida dele. Portanto, eu gostaria que ficasse bem claro que eu só torço pela família dela, que eu só torço pela vida dela, porque o que eu mais quero na minha vida é que o Miguel tenha orgulho de mim, da mãe dele e de toda a família dele, todo mundo que rodeia ele. O que eu mais quero, o que eu mais espero na minha vida. Eu espero também que essas coisas que foram divulgadas por ela tenha entendido errado. Porque pela forma como foi divulgada, não é verdade. Nada disso é verdade. E eu posso provar tudo isso na justiça, de onde essa história nunca deveria ter saído. E eu quero também fazer um apelo para todos vocês. Gente, pelo amor de Deus, já chega com essa história de linchamento virtual, com essa história de cancelamento. Vocês têm que entender
que ninguém pode julgar ninguém sem saber totalmente a verdade. Minha família tem sido atacada, eu tenho sido atacado. Eu tenho, assim, de certa forma eu entendo algumas pessoas, porque pela forma como as informações saíram, gera uma má interpretação na cabeça das pessoas. Mas eu espero que agora, depois desse vídeo, vocês consigam entender e ter um pouquinho de discernimento para que parem um pouco para pensar antes de julgar alguém. Entendeu? Enfim, para resumir isso aqui, eu gostaria de dizer para todo mundo que meu único compromisso é com meu filho, é isso que eu tenho feito. Deixo bem claro, mais uma vez, que nunca fiz nenhum pedido de redução de pensão alimentícia na Justiça. Eu já entrei com pedido da certidão, como eu disse, para provar tudo isso, que esse pedido, essa certidão vai sair nos próximos dias. E eu vou postar tudo isso, vou mostrar tudo para vocês, para comprovar que eu nunca fiz nenhum pedido de redução na Justiça. Que eu pago para o meu filho diz respeito a ele. E é o que a Justiça considera justa. E eu pago a mais do que o valor que foi estabelecido pela Justiça. Tudo bem? Valeu, um beijo para vocês. Que tudo isso possa ter sido esclarecido agora. Beijão.